Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez, nesta manhã de domingo, na nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos, neste momento, agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de podermos adentrar aí no seu lar e juntos, mais um domingo, aprendermos a palavra do Senhor. Queremos mandar uma saudação toda especial a todos os pequenininhos da Escola Bíblica Dominical, sim, todo o departamento infanto-juvenil da Escola Dominical, a classe de jovens e adultos, a classe do PROAT, sim, os nossos irmãos que são fiéis, e assíduos ao programa ou ao culto da Escola Bíblica Dominical de todos os domingos pela manhã. Receba aí da nossa igreja e do nosso pastor um forte abraço. Nesta manhã estamos já na penúltima lição do nosso trimestre, estamos já com saudades deste assunto tão maravilhoso que estamos estudando, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nesta manhã, se você está nos acompanhando através das redes sociais, compartilhe o link, convida aí mais um amigo, uma amiga, mais um irmão, uma irmã, convide para juntos podermos adorar ao Senhor e aprender a sua palavra em nossa Escola Bíblica Dominical. Neste momento, se você puder encurvar sua cabeça comigo, ore e vamos pedir a bênção do Senhor sobre este culto nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que nos concede de podermos estar aqui para juntos aprendermos a Tua palavra, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor do nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves. Continue dando força, vigor, saúde, sabedoria ao Teu filho na condução deste grande trabalho. Senhor, abençoe a todos os ministros, Senhor, a todos os dirigentes de escola, todo o corpo docente, discente, de todas as EBDs, ó Deus. Que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas, abençoando a cada um dos Teus filhos. Nesta manhã, vem nos edificar pela Tua palavra, vem promover, Senhor, fortalecimento e edificação a partir dos hinos que serão ministrados, que serão entoados, da palavra, Senhor, que há de ser ministrada. Abençoa cada um de nós e abençoa também a todos aqueles, Senhor, que estão envolvidos diretamente, Senhor, na produção, Senhor, deste trabalho, na transmissão, Senhor, a equipe da Rede Brasil de Comunicação. Que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, neste momento nós vamos adorar ao Senhor com os hinos congregacionais e convidamos o diácono irmão Ananias para louvar ao Senhor. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, agradecendo a Deus por sua bondade e ao nosso pastor-presidente pela escala nesta manhã. Queremos, irmãos, com autorização do nosso pastor Nadir Jackson, convidar você a abrir a sua harpa no hino de número 115, para juntos louvarmos o nome do Senhor Jesus. Nesse momento, abra sua harpa, abra sua boca, abra seu coração, louvemos ao Senhor. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupando quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los
a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Cante! Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia! Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Mais uma vez, trabalhai, trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia! Como é bom, irmãos, louvarmos ao Senhor e declararmos o nosso amor pela sua obra, pelo trabalho na casa de Deus. Ainda com a autorização do nosso pastor Nadir Jackson, queremos convidar você a abrir a sua harpa, continue com a harpa aberta, hino de número 175 de nossa harpa cristã, Irmãos Amados. Louvemos ao Senhor. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. Cante! No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sedis valentes e muito imprudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. E nesse domingo de manhã, pela infinita misericórdia de Deus, nós estamos na casa do Senhor para aprender mais uma lição que é de suma importância para a nossa vida. E com a permissão do pastor Nadir Jackson Saraiva, quero apresentar a você, nesse momento, a lição que será trabalhada, a lição de número 12, que tem por título O Diaconato. Lição 12, o Diaconato. O nosso textuário diz o seguinte: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 3 e o versículo número 13. Esse foi o nosso textuário. A verdade prática que está aparecendo aí na sua tela diz assim: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. E para essa lição foi estabelecido
alguns objetivos. Nós temos o objetivo geral da lição, mostrar a importância da função do diácono e alguns objetivos específicos. Primeiro, analisar o estilo de vida diaconal de Jesus. Segundo, explicar a instituição do ministério do diácono. E, por último, discorrer sobre o perfil e a função do diácono. E a nossa leitura bíblica em classe. Você que está em casa, se você tiver com a lição, abra a lição. Se tiver com a Bíblia, abra a Bíblia. Nossa leitura bíblica em classe está registrada na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, começando do versículo 8 até o versículo número 13. Vamos fazer essa leitura? Está em casa? Pega a Bíblia, abre a palavra de Deus. Vamos ler nesse momento. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Quero convidar para você ler o último versículo conosco, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Meu querido irmão, vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã de domingo. E o Espírito Santo, o verdadeiro professor, que vai trazer a mensagem, a palavra para as nossas vidas. Chegue diante de Deus, chegue nesse momento com fé, chegue diante de Deus com alegria, com satisfação, sabendo que Deus está ouvindo as tuas orações. Você pode estar aí, talvez na sua casa, talvez nós estamos falando para pessoas que estejam no leito da dor, mas Jesus de Nazaré, meu querido irmão, está com você e Deus vai falar ao teu coração. Vamos orar nesse momento? Vamos orar. Pai eterno, Rei da glória, estamos diante de Ti, Senhor, para Te pedir uma bênção especial. Vem falar aos nossos corações nessa manhã de domingo. Usa Teu servo, meu Deus, que vai ministrar a Tua santa e gloriosa palavra. Pai eterno, tem misericórdia desse que nesse momento está talvez no hospital, outro na sua casa, mas no leito da dor, aquele que está trabalhando, aquele que está no veículo nesse momento. Senhor eterno, visita essa vida, vai lá, ajuda, abençoa, leva uma mensagem de paz, de esperança, de tranquilidade. E aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal contigo, Senhor Jesus de Nazaré, usa de misericórdia, fala esse coração difícil e traz ele para dentro da tua casa. Senhor, nós queremos te agradecer, pois tu estás nos dando a oportunidade de estar em mais um domingo, aqui para te louvar, para te adorar e para aprender da tua santa palavra. Queremos te agradecer, meu Deus, no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, todo culto é um culto que também tem na sua liturgia as ofertas. E a oferta faz parte da adoração. Então, o ato de ofertar é um ato de adoração a Deus. E eu quero convidar você para ler um versículo na palavra de Deus que mostra a adoração, a oferta como sendo um ato de adoração. E lembre, Deus dá àquele que faz essa oferta com alegria. Segundo o livro aos Coríntios, capítulo 9, se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia. Segundo o livro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz a palavra de Deus assim: cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Sempre frisando essa última sentença, Deus ama aquele que dá com alegria. Então, querido irmão, a sua oferta também é um ato de adoração a Deus. E é justamente pensando nisso que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, ela disponibiliza alguns canais. Você está vendo no canto da sua tela
a marca justamente do QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular e você será redirecionado a uma página que é justamente a página da igreja, que vai aparecer agora aí na sua tela. www.eadpeplay.org.br. Quando você acessar essa página, vai aparecer entre várias opções, uma que está lá em cima no canto superior, Quero contribuir. Quando você clicar nesse botãozinho Quero contribuir, você pode contribuir nesse momento. Dando dízimo, você pode contribuir dando uma oferta, também trazendo uma oferta para a missão, para a obra social da igreja, para a comunicação. Então você tem várias opções de adorar a Deus através das suas ofertas. Também existe outra opção que também é dado para aquele que está fora do Brasil, mas também para aquele que se encontra aqui, que é o PayPal e também o PagSeguro e algumas contas bancárias. Nós temos a conta bancária da Caixa Econômica Federal, do Banco do Bradesco, Banco do Brasil, e é bom lembrar, todo o depósito tem que ser feito no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E observe o CNPJ que está aparecendo aí na parte de baixo da sua tela. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e está o CNPJ. E outra grande facilidade que surgiu nesses últimos dias é justamente o Pix. Aí a chave é justamente o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão em Cristo Jesus, essas são as facilidades que foram disponibilizadas para você também adorar a Deus com suas ofertas. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. E eu sei que tem pessoas dizendo assim, eu quero fazer, mas no momento não tem. Você não tem agora, mas existe um Deus no céu que abre portas aonde não tem porta. Existe um Deus no céu que pode abençoar a tua casa. Tu pode agradecer a Deus pelas bênçãos e pelas portas de emprego que serão abertas ainda dentro da tua casa. Vamos orar a Deus nesse momento, vamos falar com o Pai da Glória. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Meu querido irmão, estamos vivendo num momento difícil, mas Deus está conosco. Vamos orar ao Senhor. Deus tudo pode fazer. Já que você vai fazer esse trabalho, faça com amor, porque Deus ama ao que dá com alegria. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Rei da Glória, estamos aqui diante de Ti, Jesus. Queremos Te agradecer pela vida, Te agradecer pela oportunidade de estar vivo aqui na Tua casa. E queremos Te agradecer, Pai, pela oportunidade que nós temos de se dirigir a Ti. Senhor, recebe as nossas ofertas como um ato voluntário, como uma adoração de um coração puro, de um coração sincero. E, Senhor, que a Tua mão santa, a Tua mão poderosa, esteja estendida sobre essa família que nesse momento vai fazer esse ato de adoração. E, Senhor da glória, aquele que nesse momento está de joelho, os olhos fechados, clamando, pedindo a porta de trabalho, Senhor, vai nessa vida, abre a porta, dá vitória, ajuda teu filho que te clama nesse momento, que aumente o pão dos seus filhos. Pai eterno, nós queremos já te agradecer, crendo que Tu tudo podes fazer. Recebe a nossa adoração e nós te agradecemos no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. E meu querido irmão em Cristo Jesus, vamos louvar a Deus. O pastor Nadijaco Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais no estado de Pernambuco, convida o nosso irmão Ananias Nascimento para louvar o Senhor com mais um hino. Amém. Meus amados irmãos, vamos mais uma vez, autorizado pelo nosso pastor Nadir Jackson, louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. E nessa feita, quero convidar você para mais uma vez abrir a sua harpa, hino de número 394 da nossa harpa cristã, A Mão do Arado. Vamos louvar com alegria. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou, meu Jesus te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando,
alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém. Queridos irmãos e amigos, nesse momento, vamos para o momento mais importante do nosso culto nesta manhã, a exposição da palavra do Senhor. Estamos estudando esta semana a lição de número 12, que tem como título O Diaconato, e tem sido escalado pelo pastor da igreja para trazer esse estudo nesta manhã, o presbítero Jonathan Luceni. Com ele está a oportunidade. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer poder estarmos juntos nesta manhã de domingo para adorarmos a Deus e também participarmos de mais uma escola bíblica dominical. Somos gratos ao nosso Deus por esta honra de servi-lo, de poder estar participando desta manhã de bênção, na sua presença e também juntos nesta escola bíblica dominical. Agradecemos igualmente ao nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança da escala, nos dando a oportunidade de estar cooperando também, junto ao nosso superintendente, pastor Nadi Jackson, toda a equipe da superintendência, e louvamos a Deus por esta oportunidade. Agradecer por estar com você nesta manhã, você que está na sua casa, talvez no caminho do trabalho, ou voltando dele, ou quem sabe está acompanhando alguém que está hospitalizado, ou mesmo estando hospitalizado, mas está aí conectado, também participando desta escola bíblica dominical. E como já foi bem apresentado, nós hoje estamos a estudar a lição de número 12, uma lição muito importante dentro desse contexto, segundo trimestre de 2021, onde nós temos estudado sobre os dons espirituais e também ministeriais. Nós estaremos nesta manhã aprendendo a lição de número 12, cujo tema é o diaconato. Uma lição muito importante e estaremos aprendendo sobre esse assunto. Apenas relembrando, o texto áureo da nossa lição, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 13, onde nós encontramos as palavras ditas pelo apóstolo Paulo, assim nos dizendo: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Já a verdade prática, comentarista nos lembra algo que é muito importante e que deve nortear o estudo desta lição, já que, embora o diaconato seja um ministério específico, ele nos lembra que a diaconia é uma missão de todo crente. Então, está aqui, nesta verdade prática, de forma muito objetiva e resumida, a proposta principal desta lição é destacar o diaconato como um ministério específico e a diaconia, como a missão de todo servo de Deus, de todo crente salvo em Jesus Cristo. A lição inicia, e nós seguiremos, ponto a ponto, se Deus assim nos permitir, o roteiro da nossa lição. O comentarista inicia a partir do tópico 1º, nos fazendo lembrar, uma vez que nós temos aprendido durante esse trimestre, de que todos os dons ministeriais são atribuições ou são manifestações da graça de Deus revelada na vida de pessoas que foram chamadas especificamente
para estar compartilhando de ações ou de atividades que estão inerentes à ação do próprio Cristo durante o seu ministério terreno. Nós vimos Cristo como apóstolo, nós já vimos Cristo como profeta, Cristo também igualmente como evangelista, também como pastor, e podemos analisar à luz do texto sagrado de que Cristo também se apresenta como o diácono por excelência, aquele que está a serviço. E nós estaremos aqui vendo a definição ou lembrando a definição da palavra diácono, que aponta para servir. De modo que a diaconia de Jesus Cristo, ele serve de referencial, tanto para aqueles que foram chamados para exercer esse ministério específico, como também, como já temos destacado pela verdade prática, de que há também como referência aqueles que exercem a sua diaconia, o serviço de um modo geral. Vejamos o que diz o tópico 1 da nossa lição e o ponto 1, onde trata sobre o significado do termo. Observe aí na sua lição, por gentileza. Diz o seguinte: o termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão, Hebreus 3:1, profeta, Lucas 24:19, evangelista, Lucas 4:18 e 19, pastor, João 10:11, mas principalmente diácono por excelência, Mateus capítulo 20, versículo de número 28. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, conforme está descrito em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Segundo a Bíblia de Estudo, palavra-chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Então, observe que tanto a função de diácono como a diaconia, de um modo geral, parte da própria pessoa de Cristo, pois este é chamado assim de diácono por excelência. Uma vez que nós encontramos palavras ditas por ele mesmo, que ele veio não para ser servido, não é? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Isso pode ser visto em Marcos, capítulo de número 10, versículos 43 a 45. E é interessante perceber de que o próprio evangelho escrito por Marcos, o evangelista Marcos, ele descreve exatamente esse aspecto servil do ministério de Cristo. Nós sabemos que cada evangelista, Mateus, Lucas, João, cada um teve uma perspectiva ou destacou, dirigido pelo Espírito Santo, aspectos importantes que deveriam e devem ser observados a partir do ministério terreno de Cristo. Já o evangelista Marcos, ele frisa, entre outras coisas, esse aspecto servil de Cristo, ele servindo as pessoas. De modo tal que, quando lemos o evangelho escrito por Marcos, vamos perceber sempre Jesus à disposição, apresentado como um servo, como um diácono, aquele que está a serviço de tantos quantos precisarem. E é importante perceber de que este servo está sempre à disposição de tantos quantos precisam e que reconhecem que ele pode assim estar ajudando, independente da natureza do problema, independente da distância geográfica. É interessante notar que o registro do evangelista Marcos sempre mostra Jesus como um servo incansável, podemos assim dizer. Embora como homem, ele teve suas limitações e precisou descansar. Mas o que o evangelista Marcos está retratando é que alguém que está incessantemente servindo. É o ideal de vida, não é? Ele veio para servir. Observamos ele entrando e saindo nas aldeias, nas cidades, entrando e saindo nas casas, sempre servindo, sempre estando à disposição de todos que precisam dele. Observe, portanto, que ele é o referencial, mostrando que o serviço do diácono, ou da diaconia de um modo geral, é servir o próximo, é estar a serviço de tantos quantos precisam. No ponto 2 do tópico 1 da lição de hoje, a lição de número 12, o comentarista destaca
sobre o serviço de escravo, e isso aponta em momentos decisivos da história do próprio Cristo, em que ele se apresenta de forma ainda mais evidente, em momentos em que ele tinha tudo para pensar em si, para estar se preservando de algumas situações, mas mesmo às vésperas da sua crucificação, ele não abriu mão desse ideal de servir. Observe no ponto 2 do tópico 1, onde está retratado serviço de escravo. Veja o que diz a nossa lição. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos um a um. Está em João 13, versículos 4 e 5. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato de lavar ou do relato do lava-pés, como é assim denominado, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Observe, portanto, que ele nos traz esse grande exemplo, o Senhor dos céus e da terra, não é? Aquele que é o Criador de todas as coisas, mas agora dentro dessa realidade, às vésperas da sua crucificação, como dissemos, momento em que ele poderia estar pensando em si mesmo, das dificuldades físicas, emocionais que estariam lhe aguardando, mas ele prioriza o serviço e dizendo, eu fiz isto, vocês me chamam de mestre e de Senhor, e de fato eu sou, mas eu fiz desta forma para vos dar o exemplo. Que exemplo maravilhoso! A diaconia da toalha e da bacia, conforme está descrito pelo comentarista nesta lição. E ele diz que fez para dar o exemplo, independente de quem fosse. Observe que ele lava os pés de cada um dos discípulos. E é bom lembrarmos que entre estes estavam aqueles, principalmente, Judas, que estaria lhe traindo posteriormente, e aquele que ele já tinha previsto que teria certa dificuldade e que o negaria por 3 vezes, que é o próprio apóstolo Pedro. Mas, mesmo assim, Jesus não houve excepcionalidade. Ele lava os pés de todos, porque o serviço independe, não é? de quem quer que seja. É o que o Senhor Jesus assim nos ensina. O serviço de um discípulo é servir igualmente. É o que a Bíblia nos ensina, partindo da pessoa do próprio Cristo. Mas seguindo o roteiro da lição, e vamos perceber de que uma vez que Cristo como servo maior, vamos assim dizer, de maior, um exemplo acima de todos, não é? Ele é o maior exemplo em todas as funções, todos os serviços que nós temos aprendido durante esse trimestre, no que diz respeito ao aspecto ministerial, e ele nos traz este exemplo, e partindo deste exemplo então, vai estar sendo institucionalizado ou instituído o ofício do diácono. E a gente precisa entender, uma vez que passando por esta realidade, partindo do exemplo de Cristo, então agora fica mais fácil, não é? Aprender e entender o contexto histórico em que os diáconos surgem de forma oficial, como aqueles que estarão auxiliando a liderança da igreja, inicialmente em Jerusalém, e posteriormente isso sendo executado em várias igrejas no decorrer do crescimento, conforme está no livro de Atos dos Apóstolos e também outras passagens do Novo Testamento. Então, no tópico 2, o comentarista faz questão de destacar e pontuar a instituição dos diáconos. E ele inicia a partir da conceituação da própria palavra, que essa palavra é uma palavra importante que precisa ser destacada, a palavra diácono. Essa palavra, só para título de informação, só no Novo Testamento, ela aparece cerca de 29 vezes. É o que diz um certo comentarista, mostrando pela frequência em que ela aparece, o quanto o serviço, a função do diácono é importante. A bem da verdade, a palavra diácono no grego, diákonos, ela aparece com uma abrangência muito grande. Seu sentido básico é aquele que serve, é aquele que faz trabalho servis. É a definição básica da palavra diácono à luz do Novo Testamento. É o ajudante que presta serviços voluntários,
sem referência necessariamente à pessoa que está executando. A palavra está provavelmente relacionada com o verbo grego dioko, que traz a ideia de apressar-se após, perseguir. É alguém que está a serviço de outro, de forma constante. Ela ocorre no Novo Testamento aludindo a várias pessoas e a vários contextos. Estou falando o sentido bíblico da palavra, não é? Não ainda na função, mas o conceito da palavra. Observe, por exemplo, em João capítulo 2, versículos 5 e 9, a palavra diácono aparece ali, aludindo àqueles que estavam servindo em um casamento. Está lá, são criados domésticos, aqueles que estão responsáveis pelo serviço de uma casa. Está em João 2, versículos 5 e 9. Em Romanos 13, 4, diz que até aquele que exerce governo civil, observe que isso abrange, não é, já a área secular, não diz respeito, por exemplo, ao líder religioso, está falando do líder civil. Estes que estão a serviço também são chamados ou a palavra diácono aparece atrelada à sua atividade, é aquele que está servindo, isso pode ser visto em Romanos 13, 4. Ainda pode ser observado, como já citamos, Cristo como maior exemplo, está em Romanos 15, versículo de número 8, e também Gálatas 2 e 17. Os seguidores de Jesus em sua relação com o Senhor também são assim denominados e são chamados ou atrelados à sua função e à sua atitude com a palavra diáconos. Isso pode ser visto em João 12, versículo de número 26. Observe, portanto, que essa palavra diácono ela é abrangente. Ela aparece de forma frequente e aludindo a várias situações específicas. Mas quanto ao seu uso relacionado à função dentro do contexto neotestamentário, dentro da igreja cristã, a gente precisa então fazer aqui um destaque especial. Observe, por exemplo, na nossa lição, no tópico 2, ponto 1, o conceito da função. Observe o que diz a lição. A palavra diácono, do grego diáconos, segundo o dicionário Vine, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, ele está aqui destacando. Mais à frente, a gente observa ele dizendo, esta refere-se a um servo ou a um escravo, inclusive cita Mateus 13, versículos 27 e 28 e João 4 e 51. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou o assistente para alguém. Então, o conceito da função diz respeito a pessoas que foram chamadas especificamente para auxiliar, remonta ao serviço voluntário prestado por aquele que está a serviço, por aquele que está assistindo à necessidade de alguém. E essa pessoa do diácono, a função do diácono surge em um momento muito especial do contexto da igreja primitiva. E para isso a gente precisa se reportar a Atos capítulo de número 6. Eu queria lhe convidar, você que está acompanhando juntamente conosco, lendo texto a texto, a você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, e nós vamos perceber, uma vez que já tratamos sobre o conceito da função, agora a nossa lição, no ponto 2, vai estar tratando sobre a origem do diaconato. É quando surge de forma oficial, não é? Onde a função de forma passa a ser, de fato, institucionalizada. Inclusive, na epígrafe da maioria das traduções que nós temos, inclusive a Revista e Corrigida, que é comum nós usarmos, está lá a instituição dos diáconos, porque se entende que aqui aparece, não é, de forma inicial, a formalização de pessoas que estariam especificamente servindo dentro da igreja para atividades e funções específicas. E a gente precisa fazer algumas análises aqui. Por exemplo, a origem do diaconato vai surgir dentro do contexto do crescimento da igreja primitiva. Observe, por favor, Atos capítulo 6, versículo 1. Diz o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Observe inicialmente a expressão que o evangelista Lucas nos traz
ao estar descrevendo o momento que deu origem ao diaconato. Primeiro é lembrado do crescimento, do momento em que a igreja estava crescendo. E se a gente for analisar o livro de Atos, nós vamos perceber do dinamismo que a igreja teve, a partir da efusão, do derramar do Espírito Santo, a partir de Atos, capítulo de número 2. Quando nós olhamos a narrativa bíblica, percebemos que a partir de Atos 2, aquele grupo que era pequeno inicialmente, diz o texto que na primeira mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, na unção do Espírito Santo, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Aquilo que nós poderíamos chamar de uma cruzada, não é? Um trabalho evangelístico. A mensagem alcançou e foi uma mensagem tão impactante que o convite não partiu do próprio Pedro, mas dos próprios ouvintes, que desejosos, porque entenderam a mensagem. E ali nós vemos o número crescer. Quando seguimos o relato do evangelista Lucas, vamos perceber que esse número ascende ou cresce para quase 5.000. Mas a partir daí não tem mais como contar. A igreja está em uma constante crescente. O evangelho sendo pregado a partir da cidade de Jerusalém, nós vamos perceber o evangelho, a mensagem, alcançando as pessoas das mais longínquas regiões do contexto ali em Jerusalém. Na medida em que essas pessoas cresciam, o número de pessoas cresciam, quero dizer, surgiu então uma certa dificuldade. Então, o diaconato surge dentro do contexto crescente, o número crescente de pessoas que se convertem, e são resultados, estes que são selecionados, como um problema que surge dentro do contexto de crescimento da igreja. Observe que o texto que nós lemos, Atos 6, diz que houve uma murmuração. Veja que palavra impactante. Talvez alguém pode contrastar Atos capítulo de número 2, onde diz que todos tinham um só pensamento, estavam em concordância, e agora em Atos 6 estão murmurando, não é? Há uma certa dificuldade entre eles. Isso se justifica, não é de se espantar, porque aonde há pessoas, necessariamente haverá certas dificuldades, certos problemas. A beleza do Evangelho é que em Cristo nós somos um. E na medida em que esses problemas surgem, com sabedoria, com a graça de Deus, à luz da sua palavra, por meio daqueles que Deus constituiu, os problemas vão sendo contornados e vencidos. E é o que acontece aqui. A murmuração se dá porque, na medida em que as pessoas se converteram, passam a surgir dois grupos específicos dentro da igreja. Paulo, inclusive, trata sobre isso em Efésios capítulo 2, porque diz que os gentios foram alcançados pela graça de Deus. E agora a igreja é constituída por judeus que se converteram e também de gentios que se converteram. Haviam pessoas que eram de origem judaica, que estavam residindo em Jerusalém, mas havia também na igreja pessoas que haviam se convertido de origem gentílica, de contexto helênico, ou seja, que eram gregos, ou seja, eram gentios, e começaram a ter certas dificuldades. E a reivindicação que é vista aqui no texto, também lida já em Atos 6 e 1, é que os que eram de fala grega, ou seja, aqueles que eram do contexto gentílico, helênico, vamos assim dizer, eles começaram a dizer de que os hebreus estavam tendo prioridade em detrimento dos gentios. Isso dentro da assistência que eram dadas às viúvas, às mulheres. Inclusive, eles usam uma expressão muito forte, que Lucas se utiliza para retratar os sentimentos desses, quando diz que elas estavam sendo desprezadas pelo ministério cotidiano, ou seja, pela assistência que a igreja em Jerusalém dava aos membros de menos condições financeiras, vamos assim dizer, que tinham dificuldades sociais. Observe, portanto, que o serviço, a função do diácono surge dentro do contexto do crescimento da igreja primitiva, alusivo a um problema evidenciado e identificado, uma reivindicação de parte daqueles que estavam na igreja, e exatamente os apóstolos, com muita sabedoria, eles se reúnem, conclamam uma assembleia, vamos assim dizer, conforme está em Atos capítulo 6, versículo 12, ou seja, versículo 2, digo, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos às mesas. Observe que os 12, os apóstolos que estavam em Jerusalém,
estavam ali convocando a multidão para solucionar aquele problema. Eles deram atenção especial, sabendo que, se não houvesse a resolução daquele problema, o trabalho sofreria dano, haveria um desgaste desnecessário e a palavra, o evangelho, a pregação poderia ser de alguma forma comprometida, porque não faria sentido continuar pregando enquanto problemas internos não fossem resolvidos. Primeiro se resolvem os problemas internos, e é o que eles fazem aqui. Eles convocam a reunião com a multidão dos discípulos para resolver aquele problema. E a proposta, partindo dos próprios apóstolos, observe que a resolução se dá através da liderança, não é? Eles dizem no versículo de número 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, a proposta de resolver o problema parte dos líderes. Quando são trazidos para ele, é trazido para os apóstolos o problema, então partem dele agora a solução. Escolher dentre a multidão dos discípulos, homens, 7 varões especificamente, para estar auxiliando, para resolver aquele problema. Eu acho isso interessante porque que os apóstolos vão tomar uma decisão que não é exclusiva deles, não é algo novo, não é uma inovação. A gente vai perceber isso, porque quando nós olhamos à luz do Antigo Testamento, nós vamos perceber princípios, a função de assistentes, de pessoas que estão a serviço da liderança, ajudando a liderança, não é? Na condução de determinadas atividades, se reportando desde o Antigo Testamento. Eu queria que você comigo lesse alguns textos, por favor. Primeiro que nós gostaríamos de destacar é o que está em Êxodo, capítulo de número 18. Veja comigo, por favor. Livro do Êxodo, capítulo de número 18. Quando nós encontramos o registro em que Moisés, após ter, juntamente com o povo, saído da terra do Egito e agora estão em marcha, não é, sendo conduzidos por Deus, através da liderança de Moisés, até a terra prometida. Mas em Êxodo, capítulo de número 18, quando Moisés, juntamente com os hebreus, se localizam em determinado lugar, diz o texto que Moisés recebe a visita do seu sogro Jetro, juntamente com a sua família. E a partir do versículo de número 13, há aqui algo que a gente precisa destacar. Êxodo capítulo 18, versículo de número 13 em diante. O que acontece? Nessa visita em que Jetro traz a esposa de Moisés e sua família, Jetro percebe a dinâmica assistencial da liderança de Moisés. E Jetro percebe que há uma necessidade de otimizar, de ajustar, para facilitar tanto a liderança de Moisés, como também a vida dos seus liderados. Veja comigo se não é assim. Êxodo capítulo 18, versículo 13 em diante. E aconteceu que ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Versículo 14 de Êxodo 18. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, veja aqui o versículo 21, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000,
por maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, ou seja, se Deus aprovar, poderás então subsistir. Assim também, todo este povo em paz virá ao seu lugar. E o versículo 24 finaliza-se, não é, essa passagem dizendo: e Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Observe que está aqui princípio que vai ser reproduzido lá pelos apóstolos. A afirmativa que fiz é que em Atos 6, a decisão dos apóstolos não é algo inovador, não é um invencionice, é um princípio que já era visto desde o Antigo Testamento. Observe no texto que nós lemos, a distribuição de atividades, não é? É o que está sendo sugerido pelo sogro de Moisés, Jetro, e o que ele faz. Observe que ele divide isso, conforme o próprio texto diz, para aliviar, para também levantar pessoas para lhe auxiliar. Veja que aquilo que vai acontecer em Atos 6 é um princípio já existente desde o Antigo Testamento. Se nós seguirmos lendo o Antigo Testamento, vamos perceber que quando o sacerdócio foi institucionalizado, a tribo de Levi foi separada para servir ao santuário, para servir a Deus nas atividades religiosas, não é? Entre eles o sacerdote, o sumo sacerdote, para estar exercendo funções específicas. Algumas delas somente o sacerdote, outras somente o sumo sacerdote fazia. E dentro desse contexto da tribo de Levi, haviam aqueles que, embora fossem levitas, não seriam sacerdotes nem sumo sacerdote necessariamente, mas seriam úteis nas atividades dentro do contexto religioso do tabernáculo. Eram pessoas que talvez não digo, confirmo, por certo, não subiriam ao altar, por exemplo, para ofertar, para sacrificar. Não seriam aqueles que iam ao altar do incenso, não seriam aqueles, por exemplo, que iam aparecer diante da arca, porque eram atribuições específicas para os ministros de Deus estabelecidos ali, de forma legal, conforme o próprio Deus revelou. Mas eram pessoas que estariam dando assistência, isso pode ser visto em Números, capítulo de número 4, a partir do versículo 2 ao versículo de número 33, onde havia levitas que tinham obrigações ou atribuições que auxiliavam os sacerdotes e o sumo sacerdote. Ao desmontar e montar o tabernáculo, por exemplo, enquanto este era, digo, móvel, né? Até chegar o templo propriamente dito. Então, ao desmontar, os levitas estavam ali auxiliando, os filhos de Coate, os filhos de Gerson, os filhos de Merari. Em atividades manuais, como a de limpeza, o arranjo e a arrumação, tanto do tabernáculo como também posteriormente no templo que foi estabelecido por Salomão. Então, estes surgem com função auxiliar, ajudando aqueles que eram institucionalizados como ministros, vamos assim dizer, líderes principais que tinham atividades específicas e que só eles podiam fazer. Observe, portanto, que em Atos 6, os apóstolos estão reproduzindo aquilo que aprenderam de Deus através da história da nação de Israel. De modo que o surgimento dos diáconos é exatamente mostrando a importância desta atividade. Se nós seguirmos lendo o texto sagrado, vamos perceber que eles surgem proveniente de um crescimento, como solução para um problema, e é destacado, diante de um momento muito melindroso, vamos assim dizer, a sua devida importância. E eu queria chamar a sua atenção agora, por gentileza, para Atos capítulo 6. Volte comigo para Atos 6 e veja a expressão que nós encontramos no versículo de número 3, destacando a importância deste serviço que a partir de agora vai ser institucionalizado. Pessoas para auxiliar o ministério apostólico, servindo especificamente em atividades pontuais à igreja. Atos capítulo 6, versículo 3, os apóstolos dizem o seguinte: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este
importante negócio. Eu vou destacar isso aqui e vou repetir essa expressão. Sobre este importante negócio. Percebe-se, portanto, que servir como um diácono na igreja, à luz desse texto, do todo o contexto neotestamentário e da atualidade, não é algo de pouca importância. É algo extremamente excelente, não é? Algo que deve ser entendido como um chamado de Deus. O diácono é alguém que está a serviço de Deus, a serviço da igreja, auxiliando o seu pastor, o seu líder. Veja que coisa maravilhosa. Quando os apóstolos estão dizendo sobre esse importante negócio, está ressaltando a importância da função do diácono dentro da esfera da igreja. É bom destacarmos isto, não é? O importante ofício do diácono. Embora na ordem em que está sendo estudado as lições, está sendo tratado, vamos dizer, por último, assim dizendo, né? Após termos estudado sobre os apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores mestres, né? Presbítero, como estudamos a semana passada, e agora diácono, isso não significa que é uma atividade de menos importância, pelo contrário. O texto está destacando aqui a importância, o valor de que é servir como função de diácono, ou tendo esta função dentro da igreja. De modo que isso nos aponta, não é? O quanto devemos valorizar aqueles que assim servem a Deus na igreja como diácono. Que coisa boa, como é bom servir. E a gente vai ver mais à frente quais são as funções do diácono, ou relembrar, porque nós temos aprendido, pois pertencemos a uma igreja bíblica, comprometida com a palavra de Deus, cujo pastor tem nos ensinado de forma muito pontual e sabemos, mas é bom relembrarmos e a proposta da lição também é essa. Mas queria destacar a partir dessa expressão de Atos 6 o quanto é importante a função do diácono da igreja. Então, oremos, não é, pelos nossos diáconos. Quando eu digo nossos, aqueles que estão a serviço da igreja, nossos irmãos que servem como diáconos, né? Orar por eles, pedir de que a bênção de Deus continue repousando sobre eles, porque sobre eles está uma importante tarefa. Eles surgem como proposta, como resultado de uma reivindicação para resolver um problema. Primeiro, resolver o problema da murmuração, não é? Segundo, para resolver a função, ou seja, através desta função, resolver o problema social, da assistência, de modo que todos pudessem ser assistidos igualmente, sem nenhum tipo de injustiça ou de acepção de pessoas. Só que para tal função, não é qualquer pessoa que pode exercer. Observe que, partindo de Êxodo 18, que já vimos lá, inclusive aqueles que deveriam auxiliar Moisés, deveriam ser homens capazes, nós já vimos isto, né? Homens que tinham sabedoria, que tinham habilidades tanto físicas, não é? Intelectuais, mas sobretudo espirituais. E isso não foge à regra aqui em Atos 6. O versículo 3, que nós já lemos por mais de uma vez, os apóstolos são específicos, mostrando que estes precisavam ter algumas qualidades pontuais. Precisavam ter boa reputação. Isso fala de qualidades morais. Precisavam ter qualificações espirituais, porque diz o texto que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. E qualificações intelectuais, porque diz que também precisavam ter sabedoria. Talvez alguém possa dizer assim, mas para estar servindo às mesas, para estar tratando da esfera social da igreja, e precisa disso, claro, porque todo o trabalho na igreja é de natureza espiritual. Então, precisa ser exercido por pessoas que tenham qualificações morais, sejam pessoas que tenham boa reputação, por mais simples que seja, não é? Às vezes, abrir e fechar um templo, por exemplo, talvez alguém ache de algo de menos importância, mas é um serviço de muita importância. E este precisa ser realizado por pessoas qualificadas moralmente, não é? Precisam ser crentes, precisam ser irmãos, veja, dentre vós, irmãos dentre vós, são pessoas que de fato dão evidência, dão testemunho que passaram pelo novo nascimento, de boa reputação. Ser cheios do Espírito Santo, qualificações espirituais e também sabedoria para exercer aquela função com muita maestria. Observe que até mesmo dentro do contexto cultural neotestamentário, quando a gente olha para a funcionalidade da sinagoga, por exemplo,
Assim como a figura do presbítero, e nós estudamos isso a semana passada, parte também, não é, do princípio que era evidenciado dentro da realidade da sinagoga, a figura do ancião, aquele principal que estava na sinagoga auxiliando, direcionando, ensinando, não é? Nós encontramos também a figura daqueles que estão a serviço. Observe que nós encontramos em Lucas capítulo 4, versículo de número 20, a figura do ministro, que alguém pode dizer assim, mas é o ministro, mas é o assistente, é alguém que está a serviço, é alguém que está exercendo uma função, um serviço, porque ministro, à luz do Novo Testamento, também aponta para isso. E é dito nessa passagem que quando Jesus, que está na sinagoga, ele lê o rolo do livro do profeta Isaías e o encerra, entrega ao ministro. Vamos ler isso na Bíblia? Veja o que diz em Lucas capítulo 4, versículo de número 20. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Observe que ele entregou o rolo ao assistente, ao ministro, aquele que está auxiliando dentro da sinagoga. Veja que há a figura aqui do serviço, né? Daquele que está para auxiliar, e isso vai fazer jus à atitude dos apóstolos ao escolher estes homens para estar auxiliando dentro do contexto da igreja primitiva. Qualificações morais, espirituais e qualificações intelectuais. Mas vamos destacar o tópico 3 da nossa lição. O comentarista faz questão, não é, de pontuar, e nós queríamos ler com você o que a nossa lição nos diz no tópico de número 3, o perfil e função do diácono. De alguma forma nós já destacamos, mas está aqui atrelado algumas informações no que diz respeito à funcionalidade, à função do diácono. Vejamos, tópico 3 da nossa lição, ponto 1. Qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta de Paulo a Timóteo revelam que em nada elas diferem da atribuição ética exigidas aos bispos, conforme está em 1 Timóteo e também a carta de Paulo a Tito. Letra A, caráter moral, está lá em 1 Timóteo 3:8. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre. Isto é, a sua palavra deve ser sim, 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 não, não. A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida, pois sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar viúvas e aos pobres da igreja do Senhor. Letra B trata do caráter espiritual. Isso pode ser visto em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 9 e 10. Ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, conforme Romanos 16 e 25. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Objetivando, destacando que isso diz respeito à liderança da igreja, o que a gente vai ver em poucos instantes. Caráter familiar, o candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial, devem respeitar os seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. O serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá à igreja local, fica isso claro também. No ponto 2, trata sobre a função dos diáconos em Atos. A partir do capítulo de número 6, nós perceberemos que a função inicial retratada nesse texto é da assistência social à igreja de um modo geral, não deixando passar aqueles que tivessem determinadas necessidades. Embora a igreja primitiva tinha um trabalho afinco, não é, de assistência social, isso pode ser visto em Atos 2 e também em Atos capítulo de número 4, mas lembrando que devido ao crescimento, haveria a necessidade de otimizar, ser mais específico, foi o que ocorreu aqui. E estes diáconos inicialmente surgem com este propósito da assistência social, socorrer aqueles mais necessitados,
estar auxiliando na identificação daqueles que precisavam de uma atenção especial, principalmente as viúvas, que é bom lembrarmos que, diferente da nossa cultura ocidental, o contexto social, especificamente no Brasil, que há determinados auxílios e assistências específicas pelo governo federal, vamos assim dizer, naquela época não existia. A viúva ficava necessariamente à mercê de parentes mais próximos ou, quando não, de pessoas com coração bondoso que pudessem lhe ajudar, para que não enveredasse por caminhos difíceis no aspecto moral. As que eram de origem gentílica, vamos assim dizer, sofriam mais pressões por conta do contexto cultural em que eles viviam, diferente das viúvas hebreias, por exemplo, que havia dentro do contexto do Antigo Testamento leis específicas para assistenciar estas que perdessem os seus maridos, não é? Então veja que os diáconos iniciam com esse propósito, mas na medida em que a igreja cresce, na medida em que o trabalho avança, porque a igreja inicia-se em Jerusalém, mas não se limita à circunscrição de Jerusalém. Ela vai crescendo numericamente e alcançando as regiões geográficas conhecidas como o Império Romano da época. Observe, portanto, que na medida em que esse trabalho cresce, os diáconos aparecem como sendo pessoas separadas para auxiliar o seu líder. Em Filipenses capítulo 1, versículo 1, veja o que está escrito. Quando Paulo escreve à igreja que estava em Filipos, ele diz no capítulo 1, veja o que está, Filipenses capítulo 1, versículo 1, nós vamos perceber que inicialmente eram 7 diáconos, mas não se limitou somente a estes, porque na medida em que a igreja cresce, vai além das fronteiras de Jerusalém, havia necessidade, assim de como foi constituído presbíteros, como nós já vimos, também diáconos para auxiliar. Filipenses 1:1, Paulo inicia a sua carta dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Veja que naquela igreja também foi estabelecido diáconos, e é bom lembrar que não eram os 7 lá de Jerusalém, não havia essa possibilidade. Então, eram pessoas que, na medida em que a igreja crescia, foi estabelecido para auxiliar o seu pastor, auxiliar o presbítero, o bispo, aquele que estava na direção da igreja, a ponto de ser necessário, por exemplo, Paulo escrever a sua primeira epístola a Timóteo, para que este, revestido de uma autoridade, pudesse estar constituindo também diáconos, né? Para estar auxiliando. Então veja que, na medida em que o trabalho vai crescendo, outros também, consequentemente, são separados para exercer essa função maravilhosa. É o que ocorre na atualidade. Na medida em que o trabalho cresce, mais pessoas são separadas. E observe que o princípio de Deus sempre foi para estar exercendo esse tipo de liderança. Isso é visto desde o Antigo Testamento, princípio esse que se aplica ao pastor, princípio esse que se aplica ao presbítero, também ao diácono. São homens que foram separados por Deus para constituir a liderança da igreja. Em Atos 6, são homens, são varões. Em Filipenses 1:1 aparece aqui o termo no aspecto masculino, diáconos, não é? Também em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo diz aos diáconos, está se referindo aos homens. Nada contra, não é? Nós sabemos da importância que as mulheres têm. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e sabemos o quanto as mulheres têm exercido um papel importante, auxiliando o coordenador, o presbítero, o responsável da congregação, o pastor presidente, atividades como direção de campanha evangelizadora, círculo de oração, professoras de escola dominical, entre outras atividades, círculo de oração infantil, onde exerce também certas atividades, auxiliando o seu líder, auxiliando o seu pastor. Mas para exercer a função de diácono igualmente, o princípio de Deus é homens escolhidos dentro do critério que Deus estabeleceu em sua palavra. Ainda que nós veremos de que há mulheres que exercem a diaconia, entenda o que eu estou dizendo, que nós já vimos aqui que a diaconia diz respeito a todo crente salvo em Jesus, é o servir, é o estar servindo no dia a dia, não é a função de diaconisa, não é? É ao serviço da diaconia, que tanto o diácono como sua função já exige de per si, como também aquele que, não sendo diácono,
sendo homem, exerce a diaconia. Sendo um jovem, um adolescente, um irmão, uma irmã, está a serviço para auxiliar, sem ter a função de diácono. É o que a Bíblia nos ensina. Inclusive, a nossa declaração de fé, e quem está com a lição de professor, por exemplo, pode encontrar isso retratado na página de número 86, onde se é visto que dentro da estrutura da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, e é observada a figura dos diáconos como aqueles que servem em diversas atividades da igreja. Me permita ler aqui o que está retratado na própria lição. Quem está com a lição de professor tem esta informação por certo. Os diáconos servem nas diversas atividades da igreja. Eles cooperam como porteiros e recepcionistas na ordem do culto, na distribuição dos emblemas da ceia do Senhor. As suas atividades, porém, não são restritas a isso. Eles também cooperam como professores superintendentes ou dirigentes de escola dominical, líderes de jovens e adolescentes, atuando também em diversos outros trabalhos nas igrejas, desde que autorizados por seus superiores. São varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Nós encontramos isto na declaração de fé, nas páginas 138 e também 139. Então, é importante ser retratado isso. É a Bíblia assim que nos ensina. E para nós nos dirigirmos ao término desta reflexão, nós precisamos destacar de que as funções do diácono hoje, ela se expandiu, não é? Por conta do crescimento. O serviço diaconal, quanto à sua função, hoje, por exemplo, na nossa igreja, na Assembleia de Deus, são homens que, além de estar auxiliando nos serviços administrativos, sociais da congregação, alguns destes têm ajudado ainda mais o pastor, conduzindo congregações, auxiliando o coordenador da área e ajudando o pastor da igreja, ensinando a palavra, não é? Pregando o evangelho, assim como aconteceu, por exemplo, com Filipe, em Atos 6, está lá descrito ele, como também Estevão, pessoas que se destacaram na mensagem, na pregação do Evangelho, auxiliando também nesse ponto. São estes, por exemplo, hoje que lideram escolas bíblicas dominicais, não é? São dirigentes de escola, são professores de escola dominical, estão auxiliando o pastor na função pedagógica, não é? Ensinando a palavra, como diáconos que são, servindo também nesse aspecto. No ponto 3 do último tópico da lição, para a gente finalizar este comentário, a função dos diáconos hoje, isso é destacado também na nossa lição. Tópico 3, o ponto 3 da nossa lição, veja o que nos diz o comentarista. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local, através das orientações do seu pastor, em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados e os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, conforme a orientação do pastor, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas que nós já mencionamos. Então, a atividade do diácono se expandiu, e isso não fere nenhum princípio hermenêutico, nenhum princípio bíblico, porque na medida em que o trabalho cresce, há a necessidade de se distribuir as atividades. De modo que é um grande privilégio, é um grande prazer servir como diácono da igreja. Tanto é que em Atos capítulo de número 6, o texto diz que uma vez sendo estes selecionados, trouxeram à presença dos apóstolos. Se está em Atos capítulo 6, versículo de número 6. E apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E aqui o ato de impor as mãos não é que estava conferindo nenhum poder místico aos diáconos, ou como se fosse a transferência de uma unção, ou como se eles estivessem recebendo naquele momento o Espírito Santo. Pelo contrário, já eram crentes, já eram cheios do Espírito Santo, porque foram separados então, mas aquele ato mostrava algo oficial, algo que estava sendo colocado em prática pela autoridade apostólica, como a gente vai ver por mais de uma vez em que essa expressão ocorre. E o resultado disso foi tão impactante
que uma vez tendo o problema sido solucionado, levantado pessoas para distribuir essas tarefas, lembrando este importante negócio. Observe que os apóstolos continuaram na sua missão primordial, ensinando a palavra, pregando o evangelho, defendendo a doutrina, e diz Atos capítulo 6, versículo 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Que impacto trouxe isso? Observe que o texto começa com crescimento e termina essa parte do capítulo 6 mostrando mais crescimento. O problema foi solucionado, pessoas foram agregadas para distribuir atividades, para estar auxiliando os apóstolos e diz o texto que a palavra alcançou ainda mais vidas. E aquela atividade dupla, né? Aquelas atividades que eram identificadas tanto na pregação do Evangelho, por meio dos apóstolos, como também a assistência social, isso causou um impacto tão grande que diz o texto que cresceu o número e dentre esses que creram, até os sacerdotes também foram alcançados pela pregação da palavra. Você percebe como Deus trabalha, não é? De forma pontual e específica? Deus tem seus meios, Deus tem suas formas e evidencia-se aqui a grandeza de Deus através, a sua soberania através da liderança, onde o resultado foi crescimento, foi o impacto, uma igreja comprometida com o bem-estar físico e, sobretudo, com o bem-estar espiritual. Servir como diácono é uma bênção. Mas talvez alguém possa estar dizendo, mas eu não fui chamado para servir como diácono. Eu não tenho esse chamado específico. Mas você e eu, nós, temos sobre nós a responsabilidade, ainda que alguns não tenham sido chamados para servir com a função do diácono, mas está auxiliando no serviço como exercendo a sua diaconia. Daí, por exemplo, citar à luz do Novo Testamento, mulheres que ajudavam. Romanos capítulo 16, versículo 1, diz que Febe servia na igreja, não é? Apesar de não ter a função, não é, de diácono ou diaconisa, mas era alguém que exercia a diaconia servindo. Quantos irmãos nossos, que às vezes o nome não aparece, ele não faz nem questão que seja reconhecido. Às vezes não é destacado, é como a gente chama, não é? Nas igrejas locais, é um trabalho de formiguinha, nos bastidores, quantos que estão servindo, que estão cooperando, e tem sido uma bênção. Poderíamos citar, e eu sei que você conhece também, na sua congregação, na igreja que você faz parte, pessoas que se encaixam dentro dessa realidade, que servem e servem com prazer, mesmo não tendo a função, mas que exercem a sua função de diaconia, ou seja, servindo, cooperando, auxiliando, ajudando o seu líder, ajudando o seu pastor, ajudando o seu presbítero, o seu coordenador, fazendo o trabalho de um verdadeiro servo. E para aqueles que servem a Deus com alegria, com prazer, a recompensa, não é? Aquele que exerce a função de diácono, o texto diz que ao fazer, 1 Timóteo, capítulo de número 3, Paulo diz que aqueles que servem bem como diáconos, eles alcançam uma satisfação que não tem como adquirir por bens materiais. É a satisfação de ser útil, de servir dentro da proposta que o próprio Deus estabeleceu. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Observe, satisfação de servir. É a pessoa ter o entendimento que serve com alegria, com prazer. E ainda que não seja funcionalmente, ou tenha a função de diácono, mas que serve igualmente, exercendo a sua diaconia como cristão, como servo de Deus, também haverá recompensa. Porque Paulo diz que aqueles que trabalham no Senhor receberá o galardão. Que Deus nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e possamos continuar sendo verdadeiros servos, verdadeiros diáconos na casa do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos,
Que ensino maravilhoso, né? Este ensino nesta manhã, aprendemos sobre o diaconato e aqui nós podemos compreender que o servir é um chamado de Deus a todos que são nascidos de novo, né? Existem aqueles que Deus chama especificamente para exercer esta função de diácono, conforme foi descrito aqui em Atos 6, mas o serviço, o estar envolvido no serviço, servir ao outro e servir a Deus, servindo ao outro, está relacionado à grande comissão de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. E me fez lembrar, né, o salmista do Salmo de número 100, né, verso 2, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Coisa boa é servir a Deus e não só servir a Deus. Melhor do que servir a Deus é servir a Deus com alegria. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos orar ao Senhor, lembrando que estamos na campanha estadual de oração e estamos, durante este período, orando por 10 motivos. Primeiro motivo, orar pela igreja, pelo pastor presidente e os obreiros da casa do Senhor. Segundo, por salvação de vidas e retorno dos desviados. Terceiro, pelo fortalecimento das famílias. Quarto, por batismo com o Espírito Santo e manifestações dos dons espirituais. Quinto, pela obra missionária. Sexto, pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Sétimo, pelo Brasil e seus governantes. Oitavo, pela Rede Brasil de Comunicação e o Projeto Samuel. Nono, pela recuperação econômica de nosso país. E 10º, pela intervenção divina na cura da Covid-19. Vamos, neste momento, orar ao Senhor e apresentar todos estes pedidos de oração que estão motivando a nossa campanha estadual de oração. Se você puder curvar a sua cabeça neste momento, encurve e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã, Senhor, te render graças por este culto tão maravilhoso em que aqui estivemos em Tua presença, Senhor, ouvindo a Tua voz por meio dos cânticos, ouvindo a Tua voz por meio da ministração da Tua palavra. E neste momento, Senhor, nós queremos pedir uma bênção toda especial em favor dos 10 motivos da campanha estadual de oração, os pedidos que foram aqui citados, ó Senhor. Queremos pedir a Tua intervenção sobrenatural, ó Senhor, vem ouvir a oração do Teu povo, vem ouvir a oração da Tua igreja e neste momento o Senhor esteja realizando o milagre para a glória e honra do Teu santo e glorioso nome. Continua abençoando a cada um dos Teus filhos que estiveram nesta manhã, Senhor, sendo alcançados, ó Pai, através da Rede Brasil de Comunicação, que estiveram conosco adorando a Ti e aprendendo a Tua palavra, Senhor. Que as Tuas mãos de Deus sejam estendidas neste momento e ministra, Senhor, a cada coração, a cada mente, a cada vida nesta manhã, para a honra e a glória do Teu santo e glorioso nome. Continua conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, no próximo domingo estaremos aqui novamente na nossa escola bíblica dominical, nosso culto semanal e matinal de todos os domingos. Estaremos encerrando nosso trimestre. Não perca, compartilhe, divulgue, convide mais um irmão, um amigo, uma amiga para estar junto conosco no próximo domingo, neste mesmo horário. Não desligue aí a TV, não. Há uma programação toda recheada aí de bênção para você e sua família. E com certeza, se Deus falou com você nesta manhã por meio da ministração da palavra e dos hinos, pode ter certeza que Ele continuará falando
com você durante todo este dia. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e até o próximo domingo, em nome de Jesus.